Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você fica muito bem informado. E no início da Idade do Bronze, um pedaço de pão foi enterrado no fundo de uma casa antiga, onde hoje fica na Turquia. 5.000 anos depois, arqueólogos desenterraram o alimento e ajudaram uma padaria local a recriar uma receita. Vamos ver. Este pedaço de pão tem 5.000 anos de idade. Ele foi descoberto enterrado embaixo de uma casa antiga na Turquia em setembro do ano passado. Os arqueólogos estimam que seja do ano 3300 a.C. aproximadamente. Um dos fatores mais importantes para a boa conservação é que o pão foi enterrado logo abaixo do limite da estrutura e coberto. Então, de alguma forma, ele já estava selado. E o fato do pão ter sido enterrado depois de assado também é uma das principais razões para ele ter mantido a forma até hoje. O pão foi encontrado em uma escavação em Kuluoba, perto da cidade de Eskişehir. Com a falta de evidências escritas, o mistério aponta para uma civilização anatólia e seus costumes, como enterrar as casas antes de se mudar para outro local ou construir novas moradias sobre estruturas mais antigas, formando montes. O fato de um pedaço ter sido tirado antes de o pão ser enterrado quando a casa foi construída leva os arqueólogos a pensarem que é parte de um ritual de abundância. Podemos dizer que este é o primeiro e mais antigo pão encontrado que tenha sido moldado, fermentado e assado. Inclusive, um pedaço já foi consumido, pois ele foi partido. A descoberta emocionou os arqueólogos e as autoridades da cidade. Acho que isso é também uma responsabilidade histórica. Temos o dever de contar a história desse presente, desse patrimônio, abraçá-lo e mantê-lo para o futuro. Por isso surgiu a ideia de produzir esse pão. Dissemos, vamos escutar essa voz, a voz da terra e do pão. As análises mostraram que o pão foi feito com sementes de lentilha e farinha de farro, uma variação antiga do trigo substituída agora por trigo cavilca. Então as padarias da cidade colocaram as mãos à obra. Os primeiros pães feitos em Kuluoba foram vendidos em unidades de 300 gramas por pouco mais de $1. Cerca de R$5 cada um, e se esgotaram em poucas horas. Um dos objetivos das autoridades é incentivar o cultivo do trigo cavilca, uma espécie resistente contra pragas e secas no momento em que a região enfrenta uma crise hídrica. A prefeitura acredita que, de alguma forma, nossos ancestrais estão tentando ensinar uma lição. E olha só, a companhia de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, firmou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o uso de seu assistente de inteligência artificial generativa, que esteve cercado de polêmicas nos últimos dias. A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, chamada de xAI, firmou um contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O objetivo é o uso do assistente de inteligência artificial generativa, que esteve cercado de polêmica nos últimos dias. O anúncio desse acordo, realizado pela empresa nesta segunda-feira na rede social X, é parte de um programa de colaboração entre a companhia e o governo federal, conhecido como Grok para o Governo. Lançado no fim de 2023, Grok é o assistente de IA generativa e vira notícia com frequência por seus comentários fora de tom. Algumas das respostas do chatbot elogiavam Adolf Hitler, denunciavam estereótipos antibrancos na rede social X e o que considerava a desproporcional representação dos judeus em Hollywood. A xAI se desculpou no sábado por esse conteúdo e anunciou que havia corrigido o problema que gerou essas respostas de seu assistente. O contrato entre a xAI e o Departamento de Defesa chega em um contexto de desavenças entre Musk e o presidente americano Donald Trump, pela aprovação da lei orçamentária e fiscal promovida pelo republicano. E um médico alemão de cuidados paliativos domiciliares começou a ser julgado em Berlim por supostamente ter assassinado 15 pacientes com injeções letais. Embora os investigadores temam que estas vítimas sejam apenas a ponta do iceberg. Um crime que chocou a Europa e o mundo começou a ser julgado no tribunal. Um médico alemão de cuidados paliativos domiciliares responde à acusação de ter assassinado 15 pacientes com injeções letais. Investigadores temem que o número de vítimas seja apenas a ponta do iceberg. O suspeito de 40 anos, identificado como Johannes M., é acusado pelas mortes de 12 mulheres e 3 homens, entre setembro de 2021 e julho de 2024, quando trabalhava na capital alemã. Ele supostamente injetou nas vítimas, que tinham entre 25 e 94 anos, um coquetel mortal de sedativos,
e, em pelo menos 5 casos, incendiou suas residências para tentar acobertar os crimes. Acredita-se que ele primeiro administrava um analgésico aos pacientes, um agente de indução anestésica e, em seguida, um relaxante muscular, o que levava à paralisia respiratória e, em seguida, à morte dos pacientes em minutos. Johannes M., casado e pai de um menino, foi detido em Berlim em agosto do ano passado, acusado inicialmente pelas mortes de 4 pacientes. As investigações revelaram outros casos suspeitos e, em abril, os promotores o acusaram de um total de 15 assassinatos. O suspeito não confessou os crimes. Um porta-voz da promotoria disse que ainda estão sendo investigadas 96 mortes suspeitas, incluindo o óbito da sogra de Johannes M. O caso lembra o processo do enfermeiro alemão Nils Rogel, condenado à prisão perpétua em 2019 pelo assassinato de 85 pacientes. E por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Às 15 horas eu trago mais notícias para você. Até mais.